Fala, Lidóis! Toma susto não! Vamos lá então de mais uma aulinha de física aí, beleza? Nós vamos começar agora uma frente nova, essa frente nova da física chamada termologia. Então nós saímos da hidrostática e fomos para a termologia. Então termo se refere a temperatura, logia se refere a estudo, beleza? Então dentro da termologia existe essa frente física chamada de termometria. Então nós vamos medir aí a metria de medida e termo de temperatura, nós vamos medir a temperatura, beleza? Então pausa agora esse vídeo, vai lá no seu livro, página 5, volume 6, é o novo livro, certo? E acompanha essa aulinha aí. Então vamos lá, definição de temperatura. Então temperatura é uma grandeza física que está associada ao grau médio de agitação das moléculas que compõem o corpo, beleza? Então temperatura é a grandeza física que está associada ao grau médio de agitação das moléculas que compõem o corpo, beleza? Você pensa assim, pô, peraí, as moléculas que compõem o corpo estão agitadas? Sim, independente da fase da matéria, se eu estou falando da fase sólida, da fase líquida, da fase gasosa, da fase plasma, as moléculas estão agitadas, elas nunca estão em repouso no determinado material, beleza? Ok, então o que eu quero que você considere primeiramente? Toda vez que eu falar sobre temperatura e for escrever temperatura, eu vou representar a temperatura pela letra θ, tudo bem? A gente vai ler isso em θ. Por quê? O seu livro vai trazer a temperatura pela letra T, só que T nós vamos usar para tempo. Então, dentro dessa termologia, eu não posso representar duas grandezas diferentes por uma mesma letra. Então, eu vou representar sempre a temperatura pela letrinha θ, certo? Então, vamos voltar agora para a nossa aulinha, então. Então, eu quero que você considere uma amostra de um determinado material, num determinado intervalo, num determinado tempo, num determinado instante, que eu vou chamar de T0, e em seguida essa amostra num determinado instante seguinte, certo? O que eu consigo observar aqui? Primeiro, essas bolinhas pretas representam as moléculas, certo? Certo. E essas linhas azuis representam as vibrações dessas moléculas. Essas vibrações acontecem devido ao movimento do elétron, tudo bem, pessoal? Em torno do núcleo lá do átomo ou da molécula, enfim. Mas vamos lá. O que eu observo que tem uma diferença aqui? Ora, aqui a vibração é de um jeito, uma certa intensidade, e aqui a vibração tem uma intensidade maior e houve também um espaçamento maior entre as moléculas. Então aqui eu tenho um espaçamento, aqui tem um espaçamento muito maior, certo? O que deve ter acontecido? Provavelmente essa amostra aqui foi sujeita a uma determinada fonte térmica, beleza? Então está aqui a minha fonte térmica, essa velinha aqui. Então essa fonte térmica doou energia para essa amostra, certo? Essa energia foi para as moléculas começaram a vibrar mais, obviamente por conta dessa vibração acentuada, elas vão precisar de ter um espaçamento aí maior entre uma molécula e outra, certo? O que eu posso concluir então? Que a temperatura aumentou. Ou seja, a temperatura da amostra no tempo T é maior do que a temperatura da amostra no tempo T0, tudo bem? Então temperatura está ligada aí com a vibração. Inclusive, nós utilizamos aí um equipamento chamado de micro-ondas que funciona exatamente assim. Ele interage com a molécula de água, então as ondas que o micro-ondas emite interagem com a molequinha de água, fazendo com que ela vibre mais. E isso, por sua vez, vai fazer com que a temperatura dela aumente, porque a vibração, a agitação está ligada com temperatura. Então é assim que funciona o forno micro-ondas. E aí o que tiver em contato com essa molécula de água vai esquentar porque vai roubar essa energia dessa molécula de água, entendeu? Então o alimento que vai estar em contato ali, né? As moléculas do alimento vão receber essa energia e vão esquentar, beleza? Então se eu colocar um alimento desidratado ali dentro do micro-ondas, ele vai sofrer alterações muito pequenas na temperatura. Você fala assim, professor, mas se ele está desidratado, ele não tem água. Mas olha, quando você fechar o forno micro-ondas, vai ter ar ali dentro do micro-ondas. E esse ar tem umidade, então essa água que está ali em suspensão naquela pequena atmosfera dentro do micro-ondas, ela vai sofrer aquecimento também. Então vai ter um pequeno aquecimento aí em alimentos desidratados. Agora vamos continuar então nosso conteúdinho, beleza? Então dentro da termometria existem esses dois conceitos aqui. O primeiro conceito é o conceito de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Então, ó, dizemos que dois corpos ou mais corpos de um mesmo sistema, ou seja, um mesmo ambiente, estão em equilíbrio térmico se estes possuírem a mesma temperatura. Então, quando eu falar que dois objetos que estão no mesmo ambiente estão à mesma temperatura, eu posso falar que eles estão em equilíbrio térmico. Beleza, lindões? Show? Então, só para poder desmistificar alguma coisa, se você pegar agora, nesse momento, pausar o vídeo e for segurar a maçaneta da porta do ambiente onde você está e segurar a própria porta, você vai perceber que existe uma diferença aí
de sensação, não é mesmo? Só que, poxa, a maçaneta e a porta estão juntas aí já tem um tempo, ou seja, elas estão em equilíbrio térmico. Mas por que você sente essa diferença aí? Por que você tem a sensação de que a maçaneta é mais gelada do que a porta? Ora, porque a maçaneta provavelmente da sua casa deve ser feita de metal e a porta de madeira. Os metais, eles roubam a energia de uma maneira muito mais rápida do que a madeira. Então você tem essa sensação de frio aí nos metais justamente porque eles conduzem a energia de uma maneira muito rápida. Ou seja, as nossas mãos não são bons instrumentos para medir a temperatura, beleza? Guarda essa ideinha agora que nós vamos falar sobre a lei zero da termodinâmica, beleza? Então, do que fala a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica fala o seguinte: a energia térmica flui de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até atingirem o equilíbrio térmico, que foi o que a gente viu aqui agora. Então, note que nesse texto não tem nada falando sobre a forma dos corpos, nada falando sobre o tamanho dos corpos, sobre o material que compõe os corpos, beleza? Só fala sobre a temperatura. Então, se eu tiver um objeto aqui num sistema fechado, então, por exemplo, no sistema fechado, uma caixa de isopor fechada, é um sistema fechado, e eu colocar esses dois objetos lá dentro, se o objeto A possuir uma temperatura maior do que o objeto B, com certeza a energia vai fluir do objeto A para o objeto B. Essa energia é chamada de energia térmica aí, beleza? E a gente vai mais para frente definir a energia térmica fluindo como sendo calor. Então a energia térmica é uma modalidade de energia, beleza? Então sempre isso aqui vai acontecer. Então, botei um copo quente, peguei um copo de café quentão. Então aí o café vai tentar esquentar o ambiente. Peguei um copo com gelo. O ambiente vai tentar esquentar o gelo se esse ambiente tiver uma temperatura maior do que o copo com gelo. Então sempre a energia vai fluir de maior temperatura para o de menor temperatura de uma forma espontânea. Isso é conhecido como a lei zero da termodinâmica. Só para poder terminar de explicar aqui, termodinâmica está explicando aqui a dinâmica, o movimento aí da energia térmica. Nós vamos entrar nesse assunto aí mais para frente, tá? Tem a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, mas isso é lá no finalzinho da termologia. Agora vamos lá então dar sequência ao nosso conteúdo. Então, para falar sobre temperatura, nós precisamos aí de utilizar um instrumento para medir essa temperatura, certo? Já que nossas mãos não são bons instrumentos para medir. E esse instrumento é chamado de termômetro. Então, o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura de corpos e ambientes. Então, eu coloquei aqui um termômetro, é o termômetro mais comum, beleza? Então, esse termômetro aqui foi um dos primeiros termômetros a serem inventados. Então, ele possui uma haste capilar, está aqui representado. Capilar porque é muito fininho, beleza? Da espessura de um pelo. Bom, ele possui também um bulbo, que é essa parte aqui de baixo, onde concentra aí a boa parte desse fluido aqui, que pode ser mercúrio, ou pode ser álcool colorido, ou alguma outra substância. Dependendo da substância, você vai ter que aumentar ou diminuir o tamanho do mercúrio, do termômetro aí, o tamanho da haste desse termômetro. E uma coisa muito importante que os termômetros possuem é essa tal dessa escala termométrica, beleza? Os termômetros mais comuns são os termômetros de mercúrio, os digitais e os infravermelhos. Então eu tenho aqui primeiro o termômetro de mercúrio, tá aqui, ó. Esse aqui é um termômetro clínico, ou seja, é um termômetro utilizado para aferir a temperatura dos corpos. Aí, então, ele tem uma escala termométrica, tá vendo aqui a escala termométrica desse termômetro, que varia de 35 a 42. Professor, por que só é entre 35 e 42? Porque para medir a temperatura de corpo humano, né, acima de 42, suas enzimas já vão ter desnaturado já tem um tempo. Então, seu organismo vai ter entrado em falência. E abaixo de 35 você vai estar aí com uma hipotermia. Então, esse termômetro aqui é utilizado para medir a temperatura do corpo humano. Note que a temperatura de 37 graus está de vermelho, ou seja, é o limite entre estar com febre ou não, tá bom? Para terminar de falar sobre isso, quando o seu corpo tem alguma infecção por bactéria ou por vírus, há um aumento da temperatura justamente para tentar combater essa infecção aí, tudo bem, lindões? Então vamos lá então voltar a falar sobre os termômetros. Então eu mostrei para vocês aqui o termômetro de mercúrio. Então veja aqui, ó, como é que ele vai funcionar. Eu vou colocar em contato com o que eu quero medir. Então suponhamos que eu queira medir a temperatura dos meus dedos. E aí o que vai acontecer? Meus dedos vão doar energia para essa parte metálica do termômetro, que é essa pontinha aqui, que por sua vez vai doar energia para o mercúrio, que vai dilatar. Agora, professor, por que mercúrio? Porque o mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente ele encontra-se líquido. Então ele serve muito bem para
para poder ser utilizado nos termômetros. Agora, como é que funciona isso? Veja bem, eu estou doando energia para o mercúrio aqui dentro, certo? Certo. Essa energia vai fazer com que as moléculas vibrem mais. E se elas vibram mais, elas precisam de mais espaço. Como não tem como crescer para o lado, só vai ter como crescer para cima. E assim nós vamos conseguir registrar as temperaturas aqui. Beleza? Outro termômetro que a gente tem, que é o termômetro digital, que é esse termômetro aqui. Esse aqui é grandão porque é um termômetro culinário, beleza? Então serve para a gente poder cozinhar. Por que é um termômetro culinário? Porque ele consegue medir temperaturas de menos 50 graus até 300 graus Celsius. Tem uma outra escala que vocês não estão vendo, provavelmente, que está assim, grau C, e tem a outra que é graus F. Vou falar mais para frente aí dessas escalas. Então, se eu seguro aqui na ponta, ó, ele vai lá registrando a temperatura. Então, ele não tem um funcionamento como esse aqui que está aqui, que é o termômetro de mercúrio. Ele funciona de uma maneira diferente. E para finalizar, eu trouxe aqui o termômetro de infravermelho. Nós estamos vendo aí direto esse termômetro sendo usado nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. E esse termômetro de infravermelho, ele funciona como? Veja bem, aqui tem um sensor que capta as ondas de calor. As ondas de calor são as ondas que estão abaixo do infravermelho, ou seja, qualquer objeto que tenha uma temperatura vai emitir essas ondas de calor. Então esse termômetrozinho vai conseguir aferir aí, ó, a temperatura, basta que você aponte, não precisa estar em contato não, tá com o sensor, é só apontar. Então qualquer coisa aí, ó, temperatura da mão, 32, eu peguei aqui um copo com gelo, ó, temperatura desse copo com gelo, menos 1,4 graus, beleza, lindões? Então é um termômetro que funciona assim de uma maneira diferente dos outros dois.